Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiru, no estado do Rio, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Seguir a Cristo é uma decisão radical. E está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 39. Vamos ler essa passagem. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o escravo acima de seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre e o escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Belzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado e tudo que é secreto será divulgado. O que agora lhes digo no escuro, anunciem às claras, e o que sussurra em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos do que um bando inteiro de pardais. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Essa passagem, ela é um discurso de Jesus, é parte de um discurso de Jesus a seus discípulos, em face da oposição que ele estava enfrentando. Um pouco antes, ele tinha expulsado um demônio de um homem que o impedia de falar. Então, os fariseus, opondo-se a Jesus, eles declararam, ele expulsa os demônios porque o príncipe dos demônios lhe dá poder para isso. O príncipe dos demônios era conhecido como Belzebu. E era o nome de um ídolo daquela época. Na verdade, era a contração da palavra Baal-Zebu. Então, Jesus começa a advertir seus discípulos que, de fato, segui-lo é uma decisão radical. Era preciso aceitar alguns desafios muito sérios. Na verdade, seguir a Cristo é uma decisão radical, pois suas exigências são sérias. Se de fato queremos seguir a Jesus e cumprir as suas exigências, haverá implicações e consequências. Então Jesus diz aqui que para segui-lo é preciso ter clareza do que está fazendo. Hoje em dia nós
temos visto muitos pregadores suavizando a mensagem do Evangelho para torná-la mais atraente para as pessoas. Trata-se de um evangelho barato, mas Jesus disse que o evangelho dele era uma mensagem de clareza. Era muito claro o que Jesus veio dizer, veio anunciar, veio pregar. Por isso ele enfrentou a oposição daqueles líderes religiosos da sua época. Por isso eles o prenderam, o julgaram, condenaram e crucificaram. Porque a sua mensagem era clara, de condenação do erro, condenação da injustiça, condenação do pecado, e também a declaração de que ele tinha vindo justamente para buscar e salvar os pecadores. Então é preciso clareza. A primeira exigência de Jesus é que haja clareza na nossa mente a respeito do que nós estamos aceitando, do que nós cremos. Também Jesus diz que é preciso coragem. 2 vezes nessa passagem ele diz, não tenham medo. Ele diz claramente, não tenham medo daqueles que os ameaçam. Porque eles podem até prender vocês, eles podem até matar vocês, mas eles não podem tocar na sua alma. A única pessoa de quem vocês têm que ter medo é de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então, é preciso coragem. Essa é uma exigência de Jesus. É uma decisão radical, porque você precisa ter coragem, até se for preciso enfrentar a morte. É o que ele diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E tem muita gente que entende mal essa passagem, que seja fiel até o dia que você morrer, mas não. Jesus está dizendo, seja fiel até se for preciso morrer por mim. E ele diz claramente que quem não quiser perder a sua vida, por ele, não é digno dele. Então é preciso coragem. Seguir a Jesus requer coragem. Mas seguir a Jesus também requer uma declaração pública de sua fé. E isso traz implicações e consequências às vezes duras. Jesus diz que é possível que até a sua própria família se volte contra você. Ele fala aqui, o pai contra o filho, a mãe contra o filho, a sogra contra a nora, e os inimigos, seus inimigos, estão dentro da sua casa, muitas vezes. Porque quando você toma uma posição a respeito de seguir a Jesus, quando você declara a sua fé, quando você informa qual é a sua decisão, então o que acontece? As pessoas se opõem, as pessoas zombam, as pessoas criticam, as pessoas até cortam relações. Então é preciso que você testemunhe. Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim diante dos seus semelhantes, eu me envergonharei dele diante de meu Pai que está nos céus. Mas ele diz também que quando a pessoa declarar a sua fé, ele vai reconhecer essa pessoa diante de seu Pai no céu. Então, ou você está com Jesus e com o Pai, reconhecendo sua fé e sua decisão radical, ou você vai, infelizmente, receber a negação de Jesus. Porque ele diz assim, quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Seguir a Jesus
é uma decisão radical, porque as exigências deles são radicais. Então, é preciso clareza, é preciso coragem, é preciso declarar publicamente a sua fé, é preciso renunciar. Talvez essa seja a exigência mais alta de todas. Jesus diz assim: quem ama seu pai, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir a mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Em outra ocasião, e está registrado nesse mesmo evangelho de Mateus, Jesus diz assim: se alguém quiser ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E lá no evangelho de Lucas, ele ainda acrescenta: tome cada dia a sua cruz. Tomar a cruz não é carregar sofrimentos, cargas pesadas. Tomar a cruz é se identificar perante o mundo como seguidor de Jesus e assumir com coragem, com clareza, com a declaração pública que você é um seguidor de Jesus. Nessa mesma passagem que nós acabamos de citar, no capítulo 16 de Mateus, Jesus diz assim: que vantagem há para o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Aí está. Hoje em dia, está muito difícil de alguém se tornar seguidor verdadeiro de Jesus, porque o mundo oferece muitas vantagens. E fica difícil de perder essas coisas do mundo para seguir Jesus. Mas Jesus disse: que vantagem há em ganhar tudo isso do mundo e perder a vida? Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Seguir a Jesus é certeza de que haverá proteção. Então, é preciso clareza, é preciso coragem, é preciso testemunho, é preciso renúncia, mas também é preciso ter certeza que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos salvará. Jesus diz: quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenha medo. Vocês são muito mais valiosos do que um bando inteiro de pardais. Então, é isto. Você perde a sua vida neste mundo. Você nega a si mesmo. Você segue a Jesus com clareza, com coragem, com uma declaração pública, com renúncia, mas tenha certeza da bênção de Deus para sempre na sua vida, a vida eterna. Que Deus nos abençoe.